Esse é o programa Amigos do Céu. Hoje nós estamos aqui com a presença de alguns amigos, né? Então, comigo, Natália, a presença da Tayana, da outra Natália, do Ezequiel e da Thalita. E hoje nós vamos falar de Chiara Corbella Petrillo, né? E para a gente começar a falar um pouquinho das virtudes que essa serva, ela era considerada serva, né, gente? Então a gente vai ler um pouquinho da história para vocês de como, né, viveu Chiara Corbella Petrillo. Chiara era uma jovem romana. Chiara, como se costuma dizer, ela era considerada da geração de São João Paulo II, uma mulher cheia de vida, alegre e jovem. Nasceu em 9 de janeiro de 1984. Sua família era católica e ela, à medida que ia crescendo, mostrava ser uma jovem serena, alegre e que gostava de ajudar ao próximo. Logo se interessou e participou da renovação carismática. E pode-se dizer que a fé e a devoção mariana pautavam sua vida. Quando ela tinha uns 18 anos, surgiu a oportunidade de fazer uma peregrinação a... Como que fala isso, gente? Medjugorje, um pequeno vilarejo da Bósnia e Herzegovina, onde se acredita que haja aparições de Nossa Senhora desde 24 de junho de 1981. Embora ainda não haja um reconhecimento oficial da Igreja Católica sobre esses fenômenos, na prática percebe que muitos devotos vão até lá na esperança de um contato ou mensagem da assim chamada Rainha da Paz. Nessa peregrinação, ela conheceu um jovem italiano chamado de Enrico Petrillo, que seria seu futuro esposo. Quando retornaram da viagem, fizeram um caminho de namoro, acompanhados por frades da cidade de Assis, e iniciaram um namoro que duraria 6 anos, até culminar no casamento em 21 de setembro de 2008. A jovem, que sempre sonhou em ser mãe, logo após o casamento engravidou, mas soube ao fazer a ultrassonografia que sua filha Maria tinha anencefalia. Ao contrário de todas as recomendações médicas que enfatizavam o aborto como a melhor opção, o casal decidiu manter a gravidez até o fim, o que foi uma surpresa para muitos. 30 minutos depois de nascer, a pequena Maria faleceu. Nesses poucos minutos de vida, contudo, a menina foi batizada e o casal pôde abraçar e segurar a bebê. Chiara declarava que não é a duração de tempo que se tem um filho vivo que determina quão mãe se é. Nesses poucos instantes, Chiara e Enrico viveram a maternidade e paternidade como amor de uma vida inteira e em seguida viram Maria nascer para o céu. Já o segundo filho do casal, David, ainda no início de gestação, foi diagnosticado com uma deficiência. Ele não possuía as pernas e tinha má formação visceral. Como anteriormente, ao contrário das expectativas de muitos, os pais decidiram prosseguir. Ambos os filhos, Maria e David, chegaram a nascer e, mesmo vivendo poucos minutos, foram acompanhados pelos pais até o último momento. David faleceu 37 minutos após o parto e também recebeu o sacramento do batismo. Mais uma vez, o casal viveu a graça de ter um filho. Muitos amigos relatam que não sabiam explicar raciocinalmente o que havia nesses acontecimentos que, ao mesmo tempo que causavam um sofrimento intenso, eram repletos de um profundo amor que trazia paz a todos os presentes, inclusive nos funerais dos bebês. Mais uma vez, os pais tiveram que testemunhar o nascimento de um filho para o céu. O casal recebeu alguns conselhos desinteressados para não arriscarem nova gravidez, mas não se deixaram abater e confiaram totalmente em Deus. Algum tempo depois, Chiara engravidou do terceiro filho. Desta vez, a criança era totalmente saudável, mas o Senhor pediu outro sacrifício à família. Antes mesmo da gravidez, Chiara teve o que parecia ser uma afta na língua, para a qual não deu muita atenção. Como a ferida piorou, a jovem grávida procurou assistência médica, enquanto o pequeno Francisco se desenvolvia em seu ventre. As biópsias revelaram, contudo, um triste diagnóstico, um carcinoma. A primeira intervenção com anestesia local, para não criar dificuldades ao menino, correu bem,
mas Kiara deveria fazer o mais rapidamente possível novos tratamentos, como quimioterapia ou radioterapia. Haveria, sim, grandes chances de colocar a gestação de Francisco em risco, mas também aqui a opção do casal foi dar todas as garantias humanamente possíveis para que o filho pudesse nascer sem correr riscos. Infelizmente, já era tarde. O dragão, como Kiara chamava o câncer, espalhou-se muito rapidamente. Perceberam, por fim, que os tratamentos não adiantariam e o casal decidiu que o importante era viver o tempo que restava com alegria, com intensidade, com fé. Nessas tribulações, o testemunho de Kiara e Henrico exalava tanta confiança que atraíram muitas pessoas para rezarem com eles. Diante de cada uma das suas lutas, Kiara sempre reagiu, aceitando-se como provações que Deus lhe concedera. Morreu, por fim, em 13 de junho de 2012, aos 28 anos de idade, com um testemunho de luz e de fé, de vida e de intensidade, de entrega a Deus, de testemunho. Deu tudo o que tinha por amor a Deus, ao marido, aos filhos. O funeral da jovem foi um profundo louvor a Deus pelo dom da vida, e quem estava presente testemunhava a fé e a alegria que imperava no ambiente. Mais de 1000 pessoas estavam presentes, sem contar as dezenas de sacerdotes que celebraram a missa de corpo presente de Kiara. A história de Kiara demonstra que é possível se opor à massiva ideologia que despreza vidas indefesas em ventres maternos por tantos motivos. A capacidade e coragem de dizer sim à vida, mesmo em momentos de tribulação, são intrínsecas ao cristão e àqueles que se encontram como verdadeiro amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Kiara deixou uma carta escrita para o seu filho antes de morrer. Vou ao céu para cuidar de Maria e David. Você fica aqui com o papai. De lá eu rezarei por vocês. Meu filho, você é especial e tem uma grande missão. O Senhor o escolheu e eu lhe mostrarei o caminho a seguir. E se você abrir o seu coração, confie em mim, vale a pena. Mamãe. Kiara Corbella Petrillo, jovem esposa e mãe de família, morreu em odor de santidade. Essa jovem pôde declarar com a vida e também com a morte o amor de Deus o amor a Deus e à sua família. Vale a pena conhecê-la. Numa época em que se defende a ideia de que a liberdade é poder fazer o que se quer, em uma sociedade cada vez mais individualista e confusa diante dos reais valores da vida, surge um grande desafio aos cristãos: ser sinal de contradição para a sociedade. A jovem Kiara é esse sinal para nós. Nossa, gente, é uma vida muito santa, né? Acho que a gente pode começar falando sobre o início da vida dela, né? Ela era uma jovem cheia de vida, alegre, né? Que gostava de ajudar o próximo, também tinha devoção mariana. E como ela nos ensina, né? Antes mesmo, porque uma das coisas que marcou a vida de Kiara foi a sua vocação, né, matrimonial. Mas o que antes dela mesmo se casar, ela já era um exemplo para nós, né, jovens. Ela começou, né, a sua vida, a participação de dentro da igreja, né, ao contrário de que muitos santos a gente já comentou aqui, outros tiveram um processo de conversão. Ela já era católica de berço, né, frequentava a Renovação Carismática, e um dos livros dela que eu já li, eu tive a oportunidade de ler, ela parece que, se eu não me engano, com 8 anos de idade, a Kiara já tinha uma vida de oração já, né? Porque ela, dentro da Renovação Carismática, eles tinham, né? Eles pegaram as escolas de orações, ela vivia já uma vida intensa de oração. E que ela viveu fase por fase. Uma das coisas que eu achei mais interessante na vida dela é que ela soube viver as fases, né? Quando ela era criança, ela soube ser criança. Quando ela era adolescente, ela soube ser adolescente, né? Passar por todo aquele processo. Uma das coisas que ela nunca foi uma menina
que achava que ela precisava de um relacionamento, que ela precisava de alguém, né, para se relacionar, para viver a vocação dela. Não, ela vivia aquilo da forma com que Deus mandava para ela, né? Lógico que não teve uma vida perfeita, teve muitas dificuldades nesse período de vocação e tal, assim. Só que ela soube pegar aquilo para a vida dela e viver fase por fase. E uma das coisas que eu acho mais interessante também é que no livro dela, conta no livro dela, a Natália trouxe, Nascemos e Jamais Morremos, ela conta que lá em Medjugorje, quando ela conheceu o Henrico, quando ela bateu no olho, ela sentiu no coração uma frase assim: esse homem é para mim. Mas mesmo assim, ela teve diversas dúvidas, diversas dificuldades. Quando a gente lê a história dela, a gente sabe que ela teve muitas dificuldades no namoro, foi um namoro muito conturbado, assim, mas pautado em fazer a vontade de Deus e em buscar, né, um namoro casto, um namoro honesto, um namoro pautado em buscar a vontade de Deus, né? Mas o que mais me chama a atenção dela ela soube ser de Deus em cada circunstância da sua vida, quando criança, quando adolescente, quando jovem, namorando, depois na vida, depois que casou e como ser mãe, né? Ela soube fazer a vontade de Deus em cada circunstância. É verdade, ela conseguiu fazer a vontade de Deus, assim, eu digo que perfeitamente, porque é tão difícil a gente aceitar a vontade de Deus, né? Tipo, às vezes a gente briga com Deus. Nossa, Deus, por que isso está acontecendo? E ela fez isso tão perfeitamente e a história dela traz paz para o coração da gente. Porque ela e o Henrique souberam, apesar de tudo que aconteceu no namoro deles, eles souberam ser um casal assim que eu acho que todos deveriam seguir como exemplo. Sim. Então, ela sempre confiou em Deus, né? Desde sempre, assim. Desde a sua, né? Desde criança, ela soube ter esse contato com Deus, né? Ela participou da renovação carismática. Também era uma serva não, a gente pode falar que ela tinha devoção mariana, então isso tudo, né, ela foi se firmando na fé católica, né? E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Voltamos com o nosso programa Amigos do Céu. A gente está falando, né, hoje sobre a Chiara Corbello Petrillo. Estamos aprendendo muito sobre a vida dela, né? E a Nath, inclusive, até trouxe um livro, né? Nascemos e Jamais Morreremos. Nath? Esse livro aqui, eu confesso que eu ainda não li. A Tayana, ela pode falar mais sobre o livro. Mas eu comecei a ler ele. Eu tenho esse livro tem mais de um ano, mas eu ainda não tive psicológico nem emocional para ler, porque tudo que eu já ouvi falar sobre esse livro, gente, quando eu ouço a história da Chiara, eu já fico emocionada, porque é uma história muito forte mesmo. Então, assim, aqui tem até uma frase da Chiara mesmo, que tem aqui atrás do livro, que me tocou muito, que é assim: amar uma pessoa significa aceitar não entender tudo sobre ela, estar disposto a ser transformado, isso é, a sofrer, a renunciar a tudo por ela. E isso é muito forte para os dias de hoje, porque hoje em dia as pessoas não querem sofrer por ninguém, não. Não. De forma alguma. E o que ela falou nessa frase aqui é totalmente contrário. A gente tem que estar disposto a sofrer por quem a gente ama. E se acontece uma coisinha, a gente não quero essa pessoa. E eu acho que o que ela falou pra gente nessa frase aqui é muita coisa para refletir. Só que sobre o livro eu vou deixar mais pra Tayana falar, porque eu não sei muito sobre o livro, não. A frase que eu gosto, né, é o Frei Vito, que ele era diretor espiritual dela e do Henrique e da Chiara. É uma frase que me marca muito, que eu trago ela para a minha vida, né? Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha, e quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. A gente partilhava aqui no intervalo, eu partilhava as dificuldades que a Chiara teve, né,
no discernimento dessa vocação dela para a vida matrimonial. E a Nath falou muito como é que é? Para amar uma pessoa significa aceitar e não entender tudo sobre ela, estar disposto a se transformar, isto é, a sofrer e a renunciar tudo por ela. E o que a Nath falou é muito engraçado, porque realmente nós não... Eu penso, né, da minha forma, do meu jeito. Eu acredito mesmo assim que nós, principalmente na atualidade, nós somos uma geração muito egoísta, onde é muito pautado o empoderamento, a autossuficiência, a autocobrança, e é como se a gente... como que qualquer coisa, qualquer esforço que a gente faz a mais já é relacionamento abusivo, são muito conflitos de interesse, muito o que o outro tem para dar e o que eu tenho, o que eu posso receber, eu recebo à medida com que eu me dou, ou eu me dou à medida com que recebe, porque nós precisamos sim ser purificados no amor. E da mesma forma, né, a Kiara não foi diferente da gente, né? O que mais traz, teve o relacionamento dela com o Henrique, por mais que era cheio de diretores espirituais, por mais que ele tinha esse conhecimento de ser um relacionamento que vivia a castidade, pautado em Deus, era um relacionamento muito difícil, porque eles eram de personalidades diferentes. O Henrique tinha muita dúvida vocacional, né? Muitas das vezes eles já terminaram para ele fazer um direcionamento, para ele fazer, né, um caminho sacerdotal, um caminho vocacional para o sacerdócio, para a fraternidade, né, as dúvidas dele. E ela é uma moça muito insegura, uma moça jovem, que diante, né, que tinha muito medo de perder ele, muito medo de ser quem ela é de verdade, muito medo dele não aceitar ela da forma com que ela era, e muitas das vezes eles terminavam e eles brigavam muito por conta disso. Ou seja, né, muitas das vezes a gente cria na nossa cabeça que quando a gente tiver um relacionamento perfeito dentro da igreja, se realmente a minha vocação for um matrimônio, for um relacionamento, vai ser tudo perfeito. Assim, vai ser lindo, vai encontrar, a gente vai casar a semana que falar que tá namorando, casar a semana que vem, e vai ser tudo lindo e perfeito, e a gente vai ter muita empatia, não vai discutir nem nada, porque dá essa falsa impressão de que é tudo muito perfeito, pelo contrário, né? Eles não perdem, por ser cristãos católicos, eles não perdem, né? Não deixa a humanidade, né, deles, as dificuldades, os temperamentos, aquilo que gosta, aquilo que ama, aquilo que odeia, né? E aquilo que não gosta, e as lutas, e os pecados para ser vencidos, as nossas más inclinações, as nossas, a nossa autoestima. Então, é muito para nossa realidade, né? Para a gente pôr o pezinho no chão e falar assim, cara, não é porque estamos em Deus que a perfeição em Deus, ela é depois que a gente morrer, porque aqui é luta. Porque assim, que nem você falou, é uma falsa ideia que as pessoas têm quando estão fora da igreja, que quando a gente vem para a igreja a gente não vai sofrer. Mas a diferença é que quando a gente vem para a igreja, que a gente vive em Deus, a gente aprende a sofrer. Ou pelo menos era para aprender a sofrer, né? Porque o sofrer por Deus, que a gente vê nesses santos, principalmente esses jovens, assim, que é uma coisa muito extraordinária para a gente, né? Esses santos mais jovens, a Kiara morreu em 2008, é uma coisa muito recente, né? 2012? Em 2012, é uma coisa muito recente. Ela mostra a alegria no sofrimento. A alegria em fazer a vontade de Deus. E assim, independente da vontade de Deus ser uma coisa boa ou ruim aos nossos olhos, porque a vontade de Deus é sempre perfeita, né? Só que ela ensina a gente a sofrer, e é uma coisa que as pessoas têm muito... Não enxergam isso quando estão fora da igreja, acham que vai vir para a igreja, que vai ser tudo um mar de rosas. Mas não é isso, a gente tem que aprender esse processo de aprender a sofrer mesmo por Deus. Sim, uma das coisas que a gente pode falar, então, é que a Kiara, ela aceitava as provações que Deus lhe concedeu, né? A Kiara, ela casa, né, com o Henrico, e ela engravida, né, do primeiro filho, a Maria, e a Maria, ela descobre que a Maria tem anencefalia, né? Diante dessa possibilidade, ela poderia abortar ou não. Então, ela decide levar a gestação até o final. Só que a Maria, ela acaba falecendo, né? Após o nascimento.
E depois ela engravida de um segundo filho, o David, que ele nasce com uma deficiência, mas ela também poderia ter tido a chance de abortar, mas ela não decide por abortar, né? Ela decide levar a gestação até o final. Ele também falece, e no terceiro filho, né, o filho dela nasce saudável, né, que é o Francesco. Mas nesse meio tempo, assim, né, de gravidez, ela descobre que uma afta, e ela não trata essa afta direito, e ela, né, durante a gravidez, e ela descobre que ela está com câncer, né? Então, ela tem que passar por um processo de quimioterapia, radioterapia, esse câncer se espalha, né? Tanto que se a gente for ver na imagem dela, é uma imagem que os olhos dela estão vedados, né? O olho fechados, tá com tampão, né? Com um tampão. Que ela ficou cega. Ela acabou ficando cega. Então, ela aceitava as provações que Deus lhe deu, né? Então, com isso, a Chiara ela enfrenta muitos sofrimentos, né? Tanto a questão da perda de muitos filhos, e uma coisa que a Chiara pode nos deixar assim nos dias de hoje é a escolha pela vida, né? Ela tinha a chance de abortar, mas ela não aborta os filhos dela, ela decide levar até o final a gestação, né? Acho que ela deixa muito claro o mandamento da lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque ela amou a Deus sobre todas as coisas, aceitando o sofrimento, e amar ao próximo, que os próximos foram os filhos dela. Ela amou, sobre tudo também, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que pode fazer a gente refletir bastante. Então, assim, eu achei que foi logo na parte que eu li da história dela aqui, foi algo assim que foi bem assim, que diz assim, que a capacidade e a coragem de dizer sim à vida, mesmo em momentos de tribulação, são intrínsecas aos cristãos, aqueles que se encontram com verdadeiro amor. E conclui aqui também, citando aquela passagem de João 15, versículo 13, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Voltando aqui a essa primeira parte que li, né, a coragem de dizer sim é intrínseca à vida do cristão, né? É algo que é parte, que se torna, que é inseparável da vida do cristão, daquele que quer buscar, daquele que encontra com o verdadeiro amor, que diz aqui, né, que é o próprio Deus. E a vida, o testemunho de Chiara que a gente vê que é isso aqui, está resumido nisso aqui, no dizer sim à vida, né? A gente vê, né, nas gestações que ela teve, a primeira, a segunda, que acabou perdendo, né? Mas sim, algo assim que é tocante também, que ela sabia ali que os filhos não nasceram assim com os problemas, né? E mesmo assim ela buscou batizar, né, os filhos. Assim, que a igreja assim, não diz assim o que a questão das crianças que morrem, das crianças que morrem sem o batismo, né? Diz que, assim, que o batismo é a nossa, como diz assim, a nossa porta para o céu, né? Assim, para nós católicos, assim, é o que abre as portas, né, pra gente. Não há assim algo que diz assim a questão das crianças que não foram batizadas. Dizem que fica a misericórdia de Deus, né? A gente não sabe, mas mesmo assim ela buscou entregar esses filhos a Deus, né? Assim, buscou o batismo, algo que toca assim bastante, né? E também essa questão de não do sim, né? De não desistir muitos diziam para abortar, né? E também ela poderia ter foram duas, né, as primeiras gestações que tiveram complicações. Ela poderia simplesmente não dizer que não teria mais filhos, né? Mas ela foi aberta à vida, foi uma verdadeira cristã, né? Ali, e já na sua terceira gestação, que correu tudo bem, ela encontra mais uma barreira, que é o problema que ela desenvolve nela, né? Que é o tumor
Então, assim, foi essa entrega, assim, esse sim à vida. A gente vê muito na vida dela. Confesso que eu também estou conhecendo essa história, já ouvi falar, assim, a gente ouve falar da vida dela, da história dela, assim, mas eu nunca tinha, assim, lido, conhecido mais a fundo, assim. Tô vendo mais coisas agora, e também foi algo que tocou, assim, essa questão do sim, né, a vida dos filhos, isso. Nós católicos entendemos que a vida é dom de Deus, né? Então, se Deus deu a vida, quem somos nós para tirarmos, né? E quando a Kiara descobre que a primeira filha dela não era anencéfala, né? Ela mesmo assim, ela compreendeu que os planos de Deus eram maiores do que o dela, né? E ela teve essa abertura para a vida, mesmo que essa criança ela já sabia que essa criança não resistiria, né? Não sobreviveria. Mas ela acreditou naquilo, ela e o marido dela, né? E eles confiaram em Deus. E foi uma forma de santificação, essa entrega dela a Deus, né? No matrimônio. E hoje a gente vê tanto os relacionamentos, o namoro e o casamento hoje em dia, o quanto está sendo contaminado, né? Quando a gente pega para pensar, nossa, antigamente a gente via mais casais assim, duradouros, né? O casamento 30, 50, 60, até morrer, a maioria, né? Hoje em dia o casamento está sendo contaminado, né? Por essa liquidez que vem, assim, essa superficialidade que a gente encontra nas pessoas. Hoje em dia você vai conversar com uma pessoa sobre religião, ela pode ser até da mesma crença que você, mas às vezes ela não quer aceitar as coisas que a própria fé dela prega, como o catolicismo. Nós não pregamos o aborto, nós queremos o sim da vida, né? E muitas vezes nós católicos, né, muitos de nós católicos não entendemos que a vida é dom de Deus. E se a gente não colabora para a vida, a gente está dizendo não a Deus, está dizendo não aos planos de Deus, né? A Natália me deu uma frase aqui, né, que ela fala, né, não é a duração de tempo que se tem um filho que vai determinar qual mãe se é. Quando a gente lê, a gente entra em detalhes vamos recapitular um pouquinho da história dela, né? A primeira filha dela, como todo mundo falou aqui, ela era anencéfala. E para quem não conhece, né, para quem não sabe, a anencéfala é quando a criança nasce, né, mas ela não tem o cérebro. É uma criança que ela já tem o diagnóstico dela, que ela já vai morrer, né? Que já sabe quando a mãe recebe esse diagnóstico, e as pessoas não veem motivos pelo qual a mãe queira, né, adiar, porque o fim dela já é inevitável. Ou seja, né, quanto melhor para as pessoas, né, para outros, para quem, quanto mais rápido que você tirar e acabar com aquilo logo, menos sofrimento à mãe, porque querendo ou não, né, a mulher na sua gravidez, ela passa por grande adaptação, sem contar que tantos problemas que tem, né, a barriga que dá muito líquido e tal, tem N sofrimentos corporais que a mulher passa na gravidez, e principalmente de um anencéfalo. Mas, né, ela entendeu que a filha dela tinha a oportunidade de viver enquanto estava na barriga dela. E uma coisa interessantíssima que sai nos relatos dos livros delas é que, por exemplo, são bebês incompatíveis com o parto normal. E todos os filhos dela nasceram de parto normal. E são incompatíveis com a vida, normalmente nasce, eles contaram com a providência divina de que os bebês dela duram entre 30 minutos e 37 minutos, tanto quanto o primeiro como o segundo, né? O segundo já não tinha nada, eles fizeram exames, mas nada da anomalia do David, nada daquilo que foi diagnosticado, do problema dele tinha a ver com o da Maria Graça. São casos completamente diferentes e não era nada genético, eles fizeram N exames, ou seja, né, eles acreditam que é a providência de Deus. Ou seja, e no terceiro filho, quando ela descobre a afta, ela descobre a afta, ela estava grávida.
E ela teve que passar por esse processo de tirar, né? As pessoas queriam que ela tirasse o filho o mais cedo possível para que a criança fosse gerada numa incubadora, porque ele era saudável para ela poder tratar. Ela escolheu adiar o seu tratamento, por isso que deu metástase, por isso que se agravou, para salvar a vida do filho dela, porque era muito arriscado ela tirar o filho dela para poder viver. Ou seja, nas 3 vezes ela optou por a vida. E ela é super pró-vida. Ela é... Não só ela, né? Porque quando se é casado... Quando se é casado, a questão se você leva uma gravidez pela frente não é só da mãe, mas sim do casal. E a maior preocupação dela era com o Henrico. Como o Henrico reagiria à notícia, à decisão que ela tomaria. Porque ela também não queria desagradar o seu marido. Então, ela tem um momento com Nossa Senhora lá que ela fica profundamente tocada e comovida entre a primeira, quando ela recebe o primeiro diagnóstico, que ela olha para Nossa Senhora e ela se coloca no lugar dela quando Nossa Senhora não sabia como explicar para São José que estava grávida. E ela se coloca assim, pediu a Nossa Senhora para que conduzisse, né? E Nossa Senhora conduziu da forma perfeita, né? Eles tomaram a decisão juntos, a decisão pela a vida era do casal. Eles foram um casal pró-vida e um casal que optou pela vida e acreditava na providência divina da primeira até o último dia de vida da Chiara. Então, é uma coisa que chama muita atenção. E só para terminar aqui a minha parte, uma coisa que eu acho muito interessante é que no livro dela eu entendi perfeitamente uma coisa que eu não tinha entendido. As pessoas acreditam que os filhos têm que ser amados acima do esposo, mas não. Os filhos são de Deus e o casal devem se amar. Optar-se um pelo outro e os filhos são em segundo lugar. E muitas das vezes o que a gente encontra hoje, né, são quando uma mãe tem um filho ou quando o pai tem um filho, eu amo mais que meu esposo, é a melhor coisa que... Esquece, né? E tipo assim, troca, né, a posição. O cônjuge deve ser em primeiro lugar, o amor para com ele deve ser em primeiro e depois os filhos. As decisões que tem que ser tomada para com eles são primeiramente se resolvem entre o casal e depois com os filhos. Que eles se tornaram um, né? E a parte mais difícil para Chiara em morrer era deixar o Henrico, porque ela era completamente apaixonada por ele. E não é errado, gente, não é saudável. Eu acho que a gente pode finalizar então com uma frase que Chiara falava, né? Que aquilo que Deus quer para nós é muito mais belo do que tudo o que podemos pedir com a nossa imaginação. E assim nós encerramos, né, mais um programa, Amigos do Céu, e convido você a estar conosco amanhã falando de mais um santo, né, de aprendendo bastante sobre esse santo. Esperamos por você amanhã. Fiquem com Deus e até mais.